Onai aborda essa garota e pergunta como ela vai e ela diz oi pra ele. Ele fala que ela é incrível e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Verônica e pergunta qual o dele. Ele fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ele fala que ele é novo na cidade e como ele a viu sozinha, achou que talvez fosse bom fazer uma nova amizade. Por motivos que eu desconheço, ela agradece e ele pergunta se ela é dali mesmo, mas ela fala que é da Ucrânia. Ele pergunta se ela é da Ucrânia, diz que tudo bem e pergunta quanto tempo ela está por ali. E ela diz que agora já está completando 2 anos. Ele pergunta se ela gosta e ela fala que é ótimo e que gosta muito. Ele fala que acabou de vir de Ohio e ela fala que isso é muito legal. Ele fala que é a primeira semana dele ali e que ele está tentando ver o que está rolando. Ela pergunta se é a primeira semana dele ali. E ele fala que sim, que estava andando para conhecer a vizinhança. Ela fala que talvez ela possa mostrar o lugar para ele e ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que é claro. Ela pergunta por que não e fala que ela gosta muito de conhecer novas pessoas. Ele fala que tudo bem e que ele gostou da energia dela. Ele fala que ele quer o Instagram dela e ela diz que tudo bem e fala que vai dar pra ele. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que atualmente sim. E depois que ele pergunta o porquê, ela fala que tem andado muito ocupada, trabalhando muito e entre outras coisas. Ele fala que entendeu e ela pergunta sobre ele e ele fala que definitivamente ele está solteiro. E fala que ele está solteiro há cerca de 3 anos. Ela pergunta 3 anos, ele fala que sim e diz que há 3 anos. Ela pergunta por que há tanto tempo e ele fala que a resposta dele é bem parecida com a dela. Ele fala que está tentando chegar no próximo nível e que isso dá muito trabalho. E ela diz pra ele que ela também gosta muito de trabalhar. Ela pergunta o que ele faz, ele fala que ele trabalha com criptografia. Ele fala que trabalha com criptografia e também no mercado imobiliário. Ele fala que vai dar uma olhada e pergunta se ela é modelo. E depois que ela diz que sim, ele pergunta há quanto tempo e ela diz que há 2 anos. Ele pergunta se ela gosta e ela fala que ama. Ela fala que adora trabalhar com isso e que ela começou na Ucrânia. Ela fala que se mudou pra ali e que assinou logo de cara um contrato. Ele fala que ela manda muito bem e ela agradece. Ele fala, caramba, então você é da Ucrânia e pergunta se ela veio de lá pra cá por conta da guerra. E ela diz que sim. E ele fala, caramba. Ela fala que ela estava lá quando tudo isso começou e ele pergunta se ela estava e ela fala que sim. Ele fala que aquilo tudo foi uma loucura e ela fala que foi uma loucura. Ela fala que nem gosta de falar muito sobre isso, mas que ela pensou que não fosse sobreviver. Ele fala, nossa, e diz que ele lamenta muito em saber disso. Ele fala que bom que ela está ali agora e ela fala que é muito bom estar ali. Ele fala que realmente isso é muito bom e que ele está feliz por ela. Ele fala que se ela não se importar, ele prefere conversar dentro do carro dele e diz que está muito quente ali. E ela diz que com certeza. Ele fala que isso não significa que eles vão sair, mas que vai ser melhor conversar lá dentro e ela fala que tudo bem. Ela fala que ela também acha que vai ser melhor e ele fala que o sol está muito quente. Ela diz que ele é um cavalheiro e ele agradece. Ele fala que parece ser uma garota muito legal e que ele quer saber mais sobre ela. Ele pergunta se ela mora ali perto e ela diz que sim e fala que é muito perto dali. Ele fala que então eles são vizinhos e ela diz que parece que sim. Ele fala que gostou muito disso e pergunta quais são os planos dela pra hoje. Ela fala que na verdade ainda hoje ela precisa trabalhar. Ele pergunta se então ela precisa trabalhar e ela diz que sim e fala que ainda hoje ela trabalha. E depois que ela diz que ela também gosta de cantar, ele pede pra ela cantar um pouco pra ela, mas ela fala que ela não vai fazer isso. Ela fala que talvez mais tarde, ele fala que ele quer ouvir um pouco e mais uma vez ela diz que talvez mais tarde. Ele pergunta se ela sempre soube cantar ou se ela estudou para isso e ela diz que ela acha que foi algo natural. Ela diz que ela sempre cantou com a mãe dela e que ela acha que foi por isso. Ele pergunta se ela tem irmãos e ela fala que ela tem um irmão mais velho. Ela fala que ele ficou na Ucrânia e ele pergunta se ele ficou para lá e ela diz que sim. Ele pergunta se o irmão dela também não quis se mudar para os Estados Unidos, mas ela fala que ele não pode. Ela fala que isso por conta das leis, da guerra e outras coisas. Ele pergunta se a lei é muito rigorosa e ela fala que com certeza e diz que é uma loucura. Ela fala que o pai dela não pôde ir pra lá, o irmão dela não pôde ir pra lá também, mas ele prefere mudar de assunto e pergunta que tipo de cara que ela gosta. Ela diz que seja uma boa pessoa, que tenha uma boa personalidade e claro, tem que ser atraente. E quando ele fala o que ela acha do casal dividir as contas, ela fala que não vê problema algum, mas também que depende. E fala que sinceramente depende da
a situação, depende se ela vai precisar cuidar da casa, e fala que ela não queria falar sobre crianças no momento, mas que se ela tiver que cuidar das crianças, talvez isso tenha que ser diferente. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, nesse momento ele conta que se tratava de uma pegadinha. Ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que sim e começa a mostrar as câmeras para ela. Ele fala que apesar de tudo isso, ele gostou de conhecê-la e que ele gostaria de levá-la para sair. E depois que ela aceita o convite dele, ele pede para ela esperar e fala que ele vai abrir a porta para ela. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e ela fala que foi um prazer conhecê-lo também. Ele fala que mais tarde vai ligar para ela e ela fala que tudo bem. O Landon pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. E depois que ele se apresenta, ela fala que o nome dela é Ashley. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta como está indo o dia dela hoje. Ele pergunta se ela é dali mesmo de Miami, mas ela diz que não e fala que não é. Ele pergunta então da onde ela é e ela fala que é da Califórnia. Ele fala que ele é de Nova York e que ele acabou de se mudar para ali. Ela fala que Nova York é muito legal e ele pergunta se ela acha isso e ela fala que sim. Ele pergunta de que parte da Califórnia ela é e ela fala que é de San Diego. Ele fala que nunca esteve lá, mas que conhece Los Angeles e que já foi algumas vezes. Ele pergunta como é San Diego, ela fala que é muito bonito, mas que também não é uma Miami. Ele fala que entendeu e pergunta se ela está gostando de Miami e ela fala que está gostando muito. Ele fala que resolveu falar com ela porque ele gostou do que ele viu e achou que deveria falar com ela. E ela agradece e diz que sem problemas. Ele fala que ele acha que eles deveriam se conhecer. Ela fala que ele é uma gracinha e tudo e que ela se sente lisonjeada, mas que ela realmente não está disposta a sair desse momento solteira da vida dela. Ele fala que entende e fala que foi um prazer conhecê-la. E ela diz que foi um prazer para ela também. Ela pergunta se ele está a seguindo e ele fala que com certeza não está. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que não ouviu, então ela pergunta novamente se o carro é dele. E ele diz que sim, que esse carro é dele. Ela pergunta se o carro não é alugado, mas ele fala que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Ele pergunta o que ela disse e mais uma vez ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e ela pergunta se não é alugado. Ele fala que mesmo que fosse alugado, isso teria um custo, mas diz que não e fala que esse carro é dele. Ela fala porque geralmente quem aluga carro é porque não tem dinheiro. Mas ele fala que o carro é dele e pergunta por que ela está preocupada com o dinheiro dele. Ela fala que ela gosta de conhecer homens bem-sucedidos e que pode proporcionar bons momentos para ela. Mas ele fala que ele não é esse tipo de cara que faria isso por uma garota. Em seguida ele pergunta por que ela decidiu voltar e ela fala que só quer dizer que o carro dele é muito legal. Ele agradece e diz que agradece pelo elogio. Ela pergunta se ele está ocupado agora e fala que ela sabe que ele deu em cima dela ainda há pouco. Ele fala que ele deu, mas que obviamente ela não estava interessada. Ele pergunta se não foi isso e ela diz que muitos caras falidos se aproximam dela. Ele diz que ela continua falando sobre outras pessoas e pergunta o que ela faz e ela diz que é enfermeira. Ele pergunta se ela é enfermeira e ela fala que sim e diz que ela ganha um bom dinheiro com isso. Ele pergunta então por que ela está tão interessada em saber se os tem ou não tem dinheiro. Ela fala porque uma mulher como ela quer encontrar alguém que cuide dela, mas ele diz que ela pode se cuidar sozinha. Ela fala que ela pode, mas que ela quer alguém que a mime. Ele fala que sinceramente ele não gosta de jogo, que ele está tentando entender se eles vão chegar em algum consenso ou não. Ela fala que ela acha que eles vão se entender muito bem. Ele pergunta se ela acha e ela diz que sim. Ele a convida para entrar e ela pergunta se ele não vai abrir a porta para ela. Ele pergunta o que ela disse e ela pergunta se ele não vai abrir a porta, mas ele fala que ela pode abrir e diz que a porta está destrancada. Ela pergunta se ele não vai abrir e ele fala que já está aberta. E mais uma vez ela pergunta se ele não vai abrir para ela entrar, mas ele fala que não precisa e diz que ela pode entrar. E depois de um bom tempo ali conversando com ela, nesse momento da conversa, ele fala que não vai levá-la às compras, não vai gastar o dinheiro dele, que ele até pagaria um jantar, isso é claro. Mas fala que com certeza ele não é o tipo de cara que vai querer mimá-la. E fala que precisava deixar tudo isso claro e pergunta se ela vai querer jantar com ele ou não. Ele fala que se ela estiver com essas intenções, vai ser melhor ela sair. E ela diz, bem, eu acho que se nós ficarmos juntos, nós vamos brigar demais. Ele fala que ela já pode sair
sair e que de qualquer maneira ela é uma interesseira. Ela pergunta se ele quer pegar o Instagram dela e fala que talvez ela mude de ideia. Ele fala que pra ele tanto faz porque agora é ele que não quer. Ela fala que também ele não precisa ser tão mal educado. Ele fala que não está sendo mal educado, mas ela que está sendo desrespeitosa. Ele fala que ela não se interessou por ele antes de ver o carro dele e pede pra ela sair. Ela pede pra ele ser sincero e pergunta se ele teria parado pra falar com ela se ela não fosse bonita. Ele fala que existem muitas mulheres bonitas que não pensam como ela e fala pra ela sair. Ela fala: ah, tudo bem você me escolher por eu ser bonita, mas eu não posso escolher você por você ter dinheiro. Ele fala que ela não se interessou por ele desde o começo e que depois voltou já falando sobre dinheiro. E mais uma vez pede pra ela sair e ela fala que tudo bem. Ela fala que deseja boa sorte pra ele encontrar a garota que ele queira pagar um jantar. Ele fala que ela já pode sair e ela fala que provavelmente esse carro deve ser alugado, mas ele fala que não é.